Boa noite, estamos iniciando o Saúde Marília. O programa Saúde Marília discute temas de saúde com profissionais da área de saúde que atuam na cidade de Marília. Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. E Saúde Marília discute saúde com ética, profundidade e responsabilidade. O tema de discussão dessa noite, adolescência. A adolescência é uma etapa da vida onde ocorre muita transformação e com o avançar da idade vão surgindo dúvidas, vontades e ansiedades nos adolescentes. Nessa época, tudo é vivido intensamente e tudo muda muito rápido. O adolescente varia suas opiniões, ideias, comportamentos e humor. Adolescentes infectadas pelo HIV também ocasionam impacto importante na saúde pública e mais ainda no núcleo familiar, com o envolvimento dos pais e responsáveis legais. Tudo isso leva ao amadurecimento precoce dos adolescentes. E a adolescência será marcada por duas aquisições importantes: a capacidade reprodutora adquirida e a identidade pessoal. Saúde Marília convidou nessa noite para debater o tema adolescência a doutora Lidmar Rodrigues de Souza, pediatra e ebiatra com especialização em clínica de adolescentes. Doutora Lidmar, boa noite. A nossa primeira pergunta do Saúde Marília, definindo adolescência pela Organização Mundial de Saúde. Boa noite. Boa noite, Milton. Adolescência pela Organização Mundial de Saúde é uma fase de crescimento e desenvolvimento que abrange as idades de 10 a 19 anos, onde ocorrem inúmeras transformações, que consideramos como um grupo de transformações biopsicossociais. A biológica é o que chamamos de puberdade, que inicia-se com os caracteres sexuais secundários e termina com a finalização do crescimento nesse adolescente. As transformações psicológicas, que entra com o nome de síndrome da adolescência normal, com uma série de características, como você mesmo citou, que são desde alterações de humor, a luta pelo corpo infantil, a luta pelos pais heróis, e daí com o crescer, com o desenvolvimento da personalidade, a descoberta de si mesmo, a descoberta da própria personalidade, a adesão ao grupo, que é uma característica muito importante na adolescência, a convivência do adolescente em grupos, e outras alterações que começam a se refletir, não só no ambiente familiar, como no ambiente escolar. Doutora Lidmar, quais seriam os desvios comportamentais mais frequentes na adolescência? Quer dizer, quando a gente fala de síndrome da adolescência normal, a gente caracteriza que tem algumas alterações no comportamento do adolescente que nós consideramos normais. Por exemplo, as variações de humor. De repente o adolescente está numa boa, o adolescente está bem, alegre, dali a pouquinho está mal-humorado, ranzinza, se tranca no quarto. Essas flutuações de humor são normais da fase da adolescência, que tem não só como origem as questões hormonais, que são muitas alterações hormonais, como também as questões da mudança de percepção de um pensamento mais fantasioso para enfrentamento da realidade. Então ele começa a perceber que ele não pode mais ser criança, então ele fica meio assim na porta, vou, não vou, vou, não vou. E há muitas atitudes de regressão do comportamento. Às vezes fora de casa tem um comportamento adulto, mas dentro de casa tem um comportamento regredido infantil, que é normal. E o que nós consideramos dentro dessas alterações de comportamento que deveria chamar a atenção seriam aqueles adolescentes extremamente quietos, que não se socializam, que ficam trancados dentro de casa. Existe hoje uma tendência dos adolescentes que têm melhor poder aquisitivo de ficarem dentro de casa na internet. É uma forma virtual de se socializar, mas que não é uma socialização de fato. Pelo contrário, é uma fuga do adolescente para ele não se socializar fora de um ambiente fechado, onde só ele domina. E também aquele outro extremo, que são aqueles adolescentes que no grupo começam a atuar, fazer balbúrdia, algazarra, não respeitar regras e limites. Normalmente eles quebram as regras e limites,
Mas, por exemplo, quando isso está muito acentuado. E outra problemática muito grande hoje, que nós devemos alertar os pais, é a questão do uso de bebida alcoólica, que eles estão iniciando cada vez mais cedo. A doutora comentava a importância dos hormônios como causa de alterações comportamentais que variam com o avançar da idade, principalmente na adolescência. Mas eu gostaria que a professora comentasse a importância da história familiar, da importância genética em algum desses desvios comportamentais, como causa ou ensejador de algum desvio comportamental. O que a família poderia contribuir como causa ou consequência desse fator? Bom, a questão genética entra na questão do crescimento e desenvolvimento, né? É lógico que hoje a gente tem uma expectativa e percebe dos adolescentes que eles querem ser altos, porque a mídia, né, criou um modelo, né, que a menina tem que ter mais de 1,70 m e o garoto tem que ter 1,90 m, musculoso, sem barriga, e a menina extremamente magra, aliás, com um peso assim absurdo, que entra com índice de massa corpórea de desnutrição. E aí entra o conflito já com o que ele tem dentro da família. Então, o pai tem 1,70 m, a mãe tem 1,50 m, esse adolescente, se for do sexo masculino, não vai ultrapassar 1,70 m de altura, raramente, a não ser que tenha um histórico familiar. E muitas vezes essas expectativas com relação à questão de aparência gera muita ansiedade para o adolescente. Outra questão é a questão da obesidade, né, que ultimamente tem se falado muito na televisão. Hoje nós sabemos que uma criança que cresce obesa vai ser um adolescente obeso e vai ser um adulto obeso. Mas existem algumas alterações no crescimento do adolescente, que é a fase que a gente chama de repressão, a fase pré-puberal, em que essa adolescente, eles vão ganhar um pouco de peso, que é um acúmulo de gordura como energia para que ele faça o estirão do crescimento. Se existir uma tendência familiar já de uma obesidade mórbida na família, uma obesidade grave, se esse adolescente é obeso, ele vai se tornar mais obeso ainda. Então existem algumas questões que hoje os pais precisam estar atentos, que é a questão da obesidade. Outra questão são as alterações de coluna vertebral. Quando você tem problemas muito sérios na família com relação à coluna vertebral, isso se acentua muito na adolescência. Às vezes no consultório eu levo um susto, porque eu conheço o adolescente pela primeira vez, quando eu vou examiná-lo, ele tem um quadro de uma escoliose, uma cifose gravíssima e que passa desapercebido pela família. Por quê? Porque não foi visto antes de entrar na adolescência. E nas meninas a questão das irregularidades menstruais, que a gente considera normal, até 2 anos depois da primeira menstruação, que a gente chama menarca, mas que tem as alterações de tensão pré-menstrual, as cólicas, as hipermetrorragias, aquela abundância de sangue, e isso não é considerado dentro da normalidade. Para isso, se já existe uma tendência, né, familiar de ter problemas nessa área, tem como a gente já está prevenindo isso antes, né? As questões emocionais, é lógico, se você tem um adolescente que você começa a observar que ele é muito tímido, fechado, e tem histórico familiar na família, né, de depressão ou de uma esquizofrenia, não estou dizendo que esse adolescente vai ser um esquizofrênico, mas existe uma chance disso se manifestar na adolescência. A doutora comentava então a importância das alterações hormonais, das alterações possivelmente genéticas relacionadas, mas eu perguntaria também qual é o impacto que a tecnologia de hoje, com internet, telefonia celular, mudou o comportamento dos adolescentes. Sim, mudou a questão da socialização, né? Mudou os vínculos, tá? São muito fortuitos hoje, não existe o compromisso. Por outro lado, numa população de baixa renda, a gente já não tem mais tanto esse impacto, né, desse mundo virtual com os adolescentes. Eles buscam, sim, mas não deixando interferir tanto no seu comportamento como hoje. E o que eu acho que a tecnologia, como você falou, né, interfere, eu diria assim, tirando a questão da internet, mas também tem, né, a questão da postura dos adolescentes. Hoje nós percebemos que os adolescentes, eles estão menos alongados, né, com problemas de estrutura, né, da coluna vertebral mais acentuado, e a tendência à obesidade, porque eles ficam sentados. Menos atividade física. Tem uma pouca atividade física. Mesmo o adolescente de
que tem um poder aquisitivo melhor, ele não procura, né, dentro do espaço que ele tem, uma atividade física. Aí quando ele vai chegar naquela fase assim de que quer namorar, e as meninas também, aí eles querem fazer musculação, que não pode, eles ainda estão em crescimento, né? Eles querem malhar o corpo para ficar com o corpo musculoso da noite para o dia, tá? E aí começam a sofrer as consequências desses problemas de coluna, posturais, que eles vêm trazendo já desde ali a idade escolar, antes dos 10 anos, dos 10 anos, e que vem se agravando. Doutora Lidmar comentava então também o aspecto da tecnologia na mudança do comportamento de adolescentes, e isso também tem ou proporciona maior exposição dos adolescentes às drogas ilícitas, quer dizer, isso tem mudado nos últimos anos com a tecnologia, ou isso é uma associação fortuita? Olha, a questão da tecnologia, da internet com as drogas, não. O problema da internet são outras exposições, principalmente a pedofilia, né? E induzir os adolescentes a determinados abusos, principalmente relacionados à questão do comportamento sexual. Porque tudo que se fala passa a ser normal. Você já ouviu o adolescente falar, não é normal, mas espera aí, vamos conversar, o que é normal? Ah, é normal. Eles falam assim, é normal. Mas o normal seu é uma referência de comparação com um grupo, né? E aí, não da sociedade. Isso. E esse grupo é normal? Então a gente tem que devolver essa reflexão para o adolescente para que ele tenha crítica dessa normalidade que ele recebe pela internet, pela televisão, né? E que isso acaba se banalizando no seu comportamento, trazendo mais agressividade, né? E um comportamento extremamente egocêntrico, né? O nosso adolescente hoje ele está muito voltado para si, né? Mas, por outro lado, isso é uma insegurança muito grande, né? De ter um compromisso com o outro e de ter frustrações. Ele não quer ter frustrações. Doutora Lidmar, para encerrar esse bloco, qual seria então recomendável que pediatra e pediatra tivesse então um contato com esses adolescentes? Semestralmente, 2 vezes por ano, qual seria o ideal para detectar esses desvios? No mínimo 2 vezes por ano. E é uma faixa etária que fica em esquecimento, né? A partir do momento que a criança sai daquela idade em que melhoram aquelas gripes, resfriados de repetição, os pais esquecem, né? Ou, de alguma forma, protelam a ida dessa criança para o pediatra. Então, na idade escolar é importante, 2 vezes por ano, estar avaliando o crescimento, o desenvolvimento dessa criança, a entrada dele na adolescência, como que está esse comportamento. Porque quando ele faz um vínculo com um profissional que é ético com ele, que respeita a intimidade dele, ele confia. E aí quando ele tiver algum problema, ele não vai falar com o pai, com a mãe, talvez ele fale com os amigos. Mas na dúvida ele procura o profissional. Isso é muito comum no consultório. O adolescente procura o profissional para tirar dúvidas e para ser orientado. Às vezes quando ele chega assim, eu acho que eu vou começar a ter relação sexual. Eu sempre fico assim, provavelmente, não coloco isso para o adolescente, né? Ele já deve ter se iniciado na sua vida sexual. Então é um momento que a gente tem que correr, porque quando ele traz alguma coisa, porque provavelmente ele já experimentou e ele quer se cuidar, né? Saúde Marília está discutindo o tema adolescência com a presença da doutora Lidmar Rodrigues de Souza, pediatra e ebiatra. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir com o Saúde Marília. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final. Nessa noite, debatendo o tema adolescência com a presença da doutora Lidmar Rodrigues de Souza, pediatra e ebiatra e ainda médica responsável pelo Núcleo de Vigilância da Família. E nesse intervalo agora, nós vamos falar então com a doutora sobre a importância do Núcleo de Vigilância da Família, que tem um enfoque no atendimento de adolescentes. Qual é esse papel hoje e qual a importância que esse papel do atendimento a essas adolescentes tem na sociedade? Sim, o Núcleo de Vigilância à Saúde, desculpa, tá?
O Núcleo de Vigilância à Saúde no município de Marília hoje é onde nós atendemos os pacientes portadores, né, de HIV e outras doenças infecto-contagiosas. Na verdade, ele é um núcleo que recebe não só de Marília, como da região de Marília, tá, esses pacientes. E também os outros, por exemplo, quando nós tivemos alguns casos de leptospirose, né, quando a gente tem alguns casos, por exemplo, de toxoplasmose, hepatite, isso tudo, todas as doenças infecto-contagiosas vão para o núcleo de atendimento. Lá nós dispomos do clínico geral, de 2 clínicos, de uma ginecologista, tá? E pediatra, que no caso sou eu. Eu fico vinculada ao atendimento de crianças que nascem, né, de mães HIV positivo, que na verdade elas não têm o diagnóstico de HIV. Elas são crianças com exposição vertical ao HIV, tá? E que passam por um tratamento inicial para prevenção da AIDS. E hoje, já há 2 anos, Marília está com 0 casos, né, de crianças nascidas de mães portadoras de HIV que não têm o HIV, ou seja, negativou. Quando a criança nasce, a gente dosa o anticorpo, mas o anticorpo é da mãe que ela recebeu durante a gravidez, né? Então não significa que ela tenha o vírus do HIV. E os adolescentes que não tiveram essa oportunidade ou aqueles que adquiriram por outras vias, né? Os adolescentes transfusional ou transfusional, drogas e mais raramente, pelo menos ainda, a questão da transmissão sexual. A transmissão sexual do HIV é mais frequente no grupo feminino, de mulheres, e isso só é descoberto no momento da gestação, quando se faz a sorologia para HIV. Que obrigatoriamente, hoje na rede, pelo menos, né, pelo menos em Marília, a gente sabe que os profissionais todos fazem isso, que é a dosagem da sorologia no 1º trimestre e no 3º trimestre da gravidez. Por quê? Porque se ela se expõe e ela tem uma sorologia negativa no 1º trimestre, não significa que ela não vai ter uma sorologia positiva no final da gravidez. Então, nós precisamos detectar isso em função de um tratamento específico no momento do parto e de proteção a esse bebê, tá? Nós temos hoje uma média de 18 a 20 adolescentes, desde crianças a adolescentes HIV. Tá? E o mais difícil, né, pelas próprias características da fase que a gente comentou até agora, é o adolescente HIV. Porque nesse momento, ele está num momento de expectativa de vida, de construir um projeto de vida, né? E o HIV, ele mostra para ele que ele tem uma doença crônica, tá? E que pode limitá-lo. Além disso, tem o uso dos medicamentos, né, que são os antirretrovirais, ou que se chama popularmente de coquetel. E são vários medicamentos. Tem adolescentes que tomam 3 tipos de medicamentos, que tem que ter horário rigoroso, tem que ter uma disponibilidade do adolescente de aceitar a medicação, ou que a gente chama de adesão ao tratamento. Esses casos são diagnosticados nas UBSs ou nos hospitais encaminhados para o núcleo, ou o próprio paciente, na suspeita de ser um HIV, procura diretamente o núcleo? No caso das crianças com exposição, elas já vêm do ambulatório de risco, né? Quando o neném nasce, o hospital, a maternidade já encaminha para o nosso serviço, não só em Marília, como nas outras cidades, né, da região de Marília. Com relação ao adolescente que nós estamos acompanhando, alguns vêm por mudança e aí já são transferidos para o nosso núcleo. Por exemplo, mora em São Paulo e muda para Marília. E aí ele vem para cá. E o nosso adolescente ou a nossa criança que é HIV e que sai de Marília e vai mudar, por exemplo, para Campinas, como já aconteceu em alguns casos, eles vão imediatamente para um núcleo de assistência específico. Então essa criança, esse adolescente não fica perdido, tá? Nos recém-diagnosticados, né, são aquelas pessoas que foram por algum motivo, né, para um atendimento médico e solicitaram para fazer a sorologia. Ou também aqueles que vão no núcleo, porque nós temos o centro de aconselhamento e testagem, onde o que se preserva é a privacidade, né, e o sigilo dessa pessoa que veio pedir para fazer um exame que não quer que ninguém fique sabendo. Tá? Então, algumas vezes é feito o diagnóstico por um teste de triagem. E após o caso estar negativo, HIV, sorologia,
esse adolescente tem um segmento de quanto tempo ele fica ainda nesse núcleo? Indefinidamente? Não, o adolescente HIV que está em tratamento, ele não negativa. Hoje nós ainda não temos a cura da AIDS, né? O que negativou é a criança hoje, que é o bebê que nasceu de exposição vertical ao HIV. Esse que negativa, hoje nós temos que continuar acompanhando, tá? Não só pelo fato dele ter sido uma criança exposta ao HIV, mas porque ele tomou o AZT, tá? E é um quimioterápico, é uma droga antirretroviral, tá? E hoje a gente não tem estudos ainda suficientes para saber o que pode acontecer depois. A gente sabe que de alguma forma interfere nos neurônios, então nós temos que acompanhar de perto o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Além disso, é uma criança que vem de um lar onde uma ou duas pessoas são HIV positivo. Então tem a questão emocional e tem a questão depois da convivência com os pais que são HIV positivo. Então o acompanhamento tem que ser ao longo prazo do crescimento, do desenvolvimento e também da questão emocional. Então, na verdade, os casos que negativos seriam os casos, então, dos nenês só nascidos dos nenês. Isso. Das mães portadoras do HIV. Isso. E, nesse caso, então, o núcleo não atenderia esses casos, sim, somente os adolescentes? Não, ele atende esses casos. Pertence também ao núcleo? Pertence ao núcleo de vigilância. Então, na verdade, a negativação seria nesses casos e os adolescentes que teriam sorologia positiva teriam acompanhamento indefinidamente, depois se tornando adulto. Continuam no núcleo? Continuam no núcleo. Convém a gente lembrar que hoje o nosso governo, ele fornece todos os medicamentos, né? Isso já vem de longa data, que a gente teve até uma política, né, de representatividade do Brasil no exterior, né, com relação à mudança até mesmo, né, de outros países com relação ao tratamento do HIV. Então, nós temos uma medicação no núcleo e eles recebem por lá. E aqueles adolescentes ou adultos que não querem fazer o acompanhamento no núcleo, eles vão lá apenas para receber o medicamento, com todo o respeito, com todo o sigilo que eles necessitam. Porque, apesar da gente conversar sobre HIV como dentro da medicina, né, Milton, com a nossa seriedade, a gente sabe que a população ainda tem muitos preconceitos a respeito. No atendimento do núcleo, além dos dois clínicos, da ginecologista, do gineco, do obstetra e do pediatra e biatra, existem outros profissionais de saúde, como psicólogos, enfim? Sim, Quais sim. são os outros profissionais envolvidos no atendimento do núcleo? Sim, nós temos uma psicóloga, nós temos a enfermeira, que é a gerente do núcleo, nós temos aqui a Jusilene, a psicóloga Helenice, nós temos os auxiliares de enfermagem que atendem, né, na farmácia e que fazem toda a coleta de exames e que são excelentes. Eu acho que são funcionários excepcionais, né, são muito especiais no carinho que eles têm, na atenção que eles têm pelos pacientes que procuram lá. Nós temos o auxiliar de limpeza, que também são pessoas assim, excelentes, que também prestam, né, de alguma forma o seu atendimento a essa população. Nós temos uma enfermeira responsável pelo programa, né, da ST-AIDS, que é a enfermeira Helena, e a assistente social também, que faz todo o trabalho para ver a situação econômica desses pacientes e também algumas questões até mesmo de conseguir uma aposentadoria para aqueles que não têm mais condições de trabalhar, de mostrar a eles qual que é o caminho. Então nós somos uma equipe multidisciplinar junto com o núcleo, né? No andar de cima do núcleo tem o pessoal que faz as visitas domiciliares, né? E do lado a gente tem o CAPES, que é o atendimento ao paciente que tem problemas... E esse núcleo atende toda a região, toda a DIR, de pacientes encaminhados? De pacientes encaminhados. E hoje a gente está triando também para o núcleo, né, dentro da área da pediatria, as crianças vítimas de violência, né, que é uma proposta da Secretaria de estar ampliando esse atendimento. Doutora Lidimar, estamos chegando ao final do nosso Saúde Marília. Nós queríamos agradecer a presença da doutora Lidimar e suas considerações finais. Bom, o tema adolescência para mim é uma coisa assim, que eu gosto muito, eu acho maravilhoso lidar com adolescente, porque apesar de todos esses lados, né, que a gente conversou um pouquinho do comprometimento emocional, do comportamento, o despertar da adolescência, né, o desenvolvimento da inteligência, da capacidade de reflexão e crítica deles é fabuloso.
Na verdade, quando a gente está atendendo eles individualmente, você percebe o quanto que eles têm uma energia de vida positiva, né? E como eles são lindos como pessoas. Então, tem todo esse lado, mas ao mesmo tempo eu acredito assim que a nossa política em geral, né? Não vou falar de Marília, eu falo da política do país, precisa ter um olhar mais carinhoso para o nosso jovem, para a nossa criança, para o nosso adolescente. Porque eles não têm espaço de lazer, não existe um investimento, né? A escola, de 20 anos atrás, tinha um espaço para o adolescente. Hoje a escola não tem esse espaço, não porque ela não quer, mas porque a estrutura física não comporta mais ter um espaço para esse adolescente. As escolas estão tentando mudar, mas a gente percebe que na nossa população, quer queira, quer não, nós somos uma população, nós temos uma população pobre, né? E eles não têm acesso, por exemplo, a jogar um basquete, a jogar um futebol. Então, esse esporte dirigido é que precisava ter um investimento maior na adolescência brasileira. Saúde Marília está chegando ao seu final e hoje à noite debateu o tema adolescência com a presença da doutora Lidmar Rodrigues de Souza, pediatra e pediatra e ainda médica responsável pelo Núcleo de Vigilância da Saúde. Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Quem investe em saúde, investe em qualidade de vida. Obrigado pela sua preferência, pela sua audiência e boa noite.